E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes, né? Não necessariamente positivas que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? A coletiva do Abel Braga após o jogo contra o Avaí foi no mínimo deprimente, né? Ele voltou a defender os medalhões e ainda negar de forma veemente que exista qualquer protecionismo com relação a esses jogadores mais velhos. E é muito interessante mais essa contradição, né? Não bastasse aquela contradição que ele sempre repete, né? Que o Joel treina bem, o Maurício treina bem e nunca jogam. Enquanto isso, Fred, Thiago Neves, que não jogam nada, não é possível que treinem bem, seguem como titulares absolutos do time. E aí a gente pode falar de vários outros jogadores, né? Esses dois são os principais expoentes, mas a gente pode citar Marquinhos Gabriel, Robinho, David, Pedro Rocha. Eu acho que todos do setor ofensivo do Cruzeiro aí a gente pode criticar de forma bem dura por essa temporada horrorosa que a gente vem fazendo. Chamou a atenção que a pergunta sobre esse protecionismo a jogadores experientes foi feita pelo Samuel Venâncio da Itatiaia e foi já de cara na entrevista, né, o que o Abel refutou e ainda citou aí que Thiago Neves e Fred foram jogadores importantes que deram um bicampeonato de Copa do Brasil ao Cruzeiro. Antes de falar dessa questão de heróis de Copa do Brasil, só uma observação sobre o papel da imprensa. Jornalista que cobre o clube, ele não pode estar lá para virar amigo de ninguém do clube, ele não está lá para jogar confete e muito menos para arrumar briga. Ele está lá para receber as informações, buscar as informações com as fontes e trazer isso para o público, que no caso é a torcida. E eu acredito que sim, boa parte dos malfeitos que aconteceram dentro do Cruzeiro tiveram uma colaboração muito grande dessa imprensa que passa a mão na cabeça de treinador, que passa a mão na cabeça de jogador, de dirigente, que estava muito mais preocupado em agradar as fontes do que em trabalhar com as verdades. Não fosse isso, não precisavam vir repórteres lá do Rio de Janeiro para buscar uma coisa que já estava sendo apurada pelo Ministério Público aqui do Estado, né? Mas infelizmente parece que ninguém que está trabalhando ali no dia a dia do clube estava muito preocupado com o Cruzeiro de fato, né? Era uma preocupação, assim como a dos dirigentes, assim como do treinador e até de alguns jogadores, é uma preocupação com esse ano, né? O que vai acontecer com o futuro da instituição, foda-se, vamos preocupar com o meu, de ganhar o meu dinheiro, de fazer o meu trabalho de uma forma que vai desagradar a menos pessoas. Acho bom que tenha sido feitas perguntas um pouco mais contundentes ao treinador na coletiva, só me incomoda que tenha demorado tanto a aparecer alguma pergunta desse tipo. Porque eu entendo que muitas vezes o repórter se sinta acuado em fazer uma pergunta mais agressiva, porque ele sabe que ele pode perder o emprego, né? Só que a partir do momento que você não tem coragem para fazer uma pergunta, aí você vira um Abel Braga dos jornalistas, né? Que você não tem coragem de fazer nada e só vai lá fazer o seu papel de uma forma complacente, passando uma imagem de completo descrédito e incapacidade de fazer um bom trabalho. Então, meu amigo, se é para você ser um jornalista da mesma forma que o Abel está sendo treinador, eu acho que está na hora de o Abel repensar a profissão dele e você, jornalista, também repensar a sua. Porque se você não tem coragem para falar o que está todo mundo vendo, talvez seja melhor você ir trabalhar com outra coisa que não envolva a comunicação, que não envolva lidar com pessoas, que não envolva emitir opinião. Se você não tem opinião, sei lá, arruma outro trampo. Mas voltando ao conteúdo da entrevista, né, o senhor Abel Braga aparentemente não entendeu que o tempo passa e ainda cometeu um grande equívoco quando ele cita jogadores como Thiago Neves e Fred como pessoas que ajudaram o Cruzeiro de forma decisiva a conquistar as duas Copas do Brasil. O Thiago Neves, se você falar, ele foi protagonista da Copa do Brasil 2017? Sim, ele foi um dos principais jogadores, fez uma bela temporada. Foi protagonista em 2018? Não, não foi. Thiago Neves fez uma Copa do Brasil horrorosa, assim como a temporada, e o fato dele ter marcado aquele gol na final passou uma impressão falsa para muita gente. O 2018 do Thiago Neves foi ruim. Se você pegar jogo a jogo, você vai ver que os números dele tiveram um decréscimo de aproximadamente 50% em relação ao ano anterior e ele foi intensamente criticado justamente pela incapacidade de se movimentar no campo. E o que já era ruim em 2018, por motivos óbvios, né, até pela idade e pela falta de profissionalismo do atleta, em 2019 se tornou ainda pior. Já quando o assunto é Fred, a coisa é ainda mais bizarra, porque o Fred simplesmente não participou dos títulos de Copa do Brasil do Cruzeiro.
Ele sim foi campeão da Copa do Brasil 2018, em 2017 ele não estava aqui, ele ainda estava no Atlético, mas o Fred não jogou na Copa do Brasil porque ele teve aquela lesão grave, ficou aí muito tempo em recuperação e ele voltou para ser relacionado na final, mas ele não chegou a entrar em campo. O Fred tem 0 participação no título da Copa do Brasil. E se o Abel Braga quer apontar alguém como herói de bicampeonato de Copa do Brasil, ele vai ter que falar de Fábio, ele vai ter que falar do Léo, que foi um cara importantíssimo nos títulos, do Henrique, que jogou muita bola nas fases decisivas das 2 Copas do Brasil, embora já tenha mostrado uma queda de rendimento muito grande durante a temporada, né? Ele cresceu muito nos jogos-chave de Copa do Brasil nos 2 anos. Vai poder citar Robinho, que é um jogador que atualmente não está jogando nada, mas que fez uma Copa do Brasil 2018 muito boa, 2017 razoável, mas ainda assim foi um jogador muito regular. O próprio Rafinha, que foi uma peça útil nos 2 títulos. O Raniel, que marcou gols decisivos tanto na Copa do Brasil 2017 quanto na Copa do Brasil 2018. Inclusive uma classificação lá em 2017, quando o Raniel ainda não era ninguém, foi obtida graças a um gol dele num jogo no Mineirão. Vocês lembram a vitória contra a Chapecoense por 1-0? Lá a gente sofreu pra caramba, ficou num 0-0 e conseguiu classificar. Não fosse o Raniel, a gente não teria passado naquela oportunidade. E obviamente a gente tem que citar a Arrascaeta, que foi um cara que marcou gol em finais das 2 Copas do Brasil. Foi extremamente decisivo, principalmente na Copa do Brasil 2018, com aquele gol no final, quando o negócio... Hoje parece que aquele jogo contra o Corinthians não foi tão sofrido assim, né? A gente ganhou as 2 partidas. Mas no momento que estava 1-1 e que a gente marca aquele 2-1 contra o Corinthians com o gol de cavadinha no Cássio, ali que a gente ganhou o alívio. Porque até então o Cruzeiro estava sofrendo para burro naquela decisão. Mas aí tem um detalhe, senhor Abel Braga. Não é o fato dos jogadores terem sido importantes em 2018 que faça deles bons jogadores para 2019. Simplesmente porque o tempo passa. E assim como os seus métodos de treinamento de 2012 funcionavam, em 2019 eles são simplesmente nada. E eu bato muito nessa tecla da falta de autocrítica que existe no Cruzeiro. E é por isso que eu exalto, por exemplo, o senhor Rafinha, né, que é um jogador estava matando a gente de raiva esse ano, não jogava nada, nem no Campeonato Mineiro estava conseguindo jogar bem, mal andava em campo. Esse cara teve a decência de virar e falar assim: eu não tenho mais condição de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, eu não aguento mais. O que ele fez? Foi lá na diretoria, pediu para rescindir o contrato, rescindiram com ele, foi jogar no Coritiba, está sendo uma peça útil no Coxa lá na Série B, tomara que consiga subir de volta para a primeira divisão inclusive, e está jogando num nível adequado. Só que os jogadores do Cruzeiro, em sua maioria, eles não têm essa capacidade, né? A diretoria não tem, a comissão técnica não tem, todo mundo se acha muito melhor do que é. Só um parêntese que eu esqueci de falar sobre o Fred, o fato dele ter saído da concentração para ir visitar o filho internado e não sei o que, o Abel citou isso como um exemplo de comprometimento com o grupo. Questão de saúde em familiares, especialmente em criança, cara, você vai me desculpar, mas a pessoa não tem a menor condição de fazer o trabalho dela. Vocês lembram do Montijo, quando ele estava jogando com o filho no hospital? E assim, eu acho que aquilo foi um negócio sobre-humano, sabe? O Montijo tem que ser um cara que eu, pelo menos, tenho muita gratidão e muito respeito pelo que ele fez no Cruzeiro, porque jogar com o filho doente como ele fazia é uma coisa assim que eu não imaginava que alguém pudesse fazer. E ele conseguiu, deu exemplo de profissionalismo acima do normal. Só que o senhor Fred, independente do filho doente ou não, não está jogando nada. E não é de hoje, já tem muito tempo que ele está mal. Então, se o cara está com esse problema, claramente o foco dele não está no jogo de futebol, para que levar ele para o jogo? Vira para ele e fala: Fred, fica com seu filho, cara, sabe? Fica lá, resolve a parada. Você já não tá resolvendo dentro de campo. Faz uma coisa que você pode ajudar, pelo menos fica aí com sua esposa, enfim, dá um jeito aí, vai fazer o que você pode fazer. E lá dentro de campo, o Cruzeiro que se virasse com outros jogadores. A gente não precisava do Fred para ganhar do Avaí, sabe? A gente poderia ter ganho esse jogo com qualquer 11. Se escala 11 aleatório, eu acho que se bobeasse e botasse 11 torcedores em campo ontem, a gente conseguia ganhar do Avaí. Bastava 2 treininhos. Sabe, porque o time do Avaí pode estar motivado e o diabo, mas os caras são ruins, gente, sabe, assim, com todo respeito. Aquele time do Avaí é sofrível. E o Cruzeiro mostrou que é do mesmo nível do Avaí, se não for pior, né? Porque a gente chutou menos no gol que eles. Acho que é difícil achar uma luz no fim do túnel nesse momento, porque o senhor Abel Braga não sinalizou minimamente que vai promover mudanças no time. Então a gente deve seguir jogando com essa galera aí, esse quarteto ofensivo
inoperante, né? Os caras que simplesmente não conseguem fazer gol, e a forma como o time é armado também, que não tem nenhuma articulação de jogo. E até sobre isso que eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. Se acham que era o momento da gente mudar radicalmente, tentar jogar com outros jogadores, alguns jovens, outros que não têm recebido oportunidades regularmente, ou se acham que a gente tem que ir até o final com os medalhões mesmo, porque se for para cair, que caia com os nego velho. E a outra questão se aplica ao treinador. Se você tentaria uma mudança no comando para essas últimas 5 rodadas, para ver se consegue aí um milagre, né, num ato desesperado com outro técnico, ou se vamos com o Abel até o final do ano mesmo, acreditando que essa política de passar a mão na cabeça dos jogadores mais experientes pode dar algum resultado. Comenta aí, por favor, que eu gostaria de ouvir as opiniões de vocês. Muito tem se falado, né, que o Avaí recebeu uma mala branca aí após o jogo contra o Cruzeiro, pelo fato de que assim que o juiz apitou, né, pelo final da partida, os jogadores do Avaí terem comemorado o resultado, e convenhamos que o empate rebaixou o Avaí foi rebaixado matematicamente no jogo de ontem. O próprio Zezé Perrella tinha falado sobre isso antes do jogo e pautou a imprensa, né, a imprensa toda começou a falar nisso como se fosse algo de extrema relevância, o lanterna do campeonato receber dinheiro para tentar não perder para o Cruzeiro. E eu vi que muita gente, inclusive da torcida, está embarcando nisso como se fosse algo extremamente relevante. Nossa, deram mala branca para o Avaí. E daí, qual a importância disso? Vocês não acham que a gente deveria estar discutindo a falta de qualidade do jogo do Cruzeiro, a incapacidade de criar oportunidades, o fato da gente ter finalizado menos a gol do que o adversário? Nós chutamos 3 bolas no gol, eles chutaram 4. O fato do Cruzeiro ficar 90 minutos em campo contra o Lanterna e não mostrar em nenhum momento que tinha o controle da partida. Quer dizer, tem tanto problema pra gente identificar no time do Cruzeiro e a gente fica nessa discussão improdutiva sobre mala branca, sendo que provavelmente sim, o Avaí deve ter recebido um incentivo, sei lá de quem, não sei se foi Fluminense, foi Botafogo, não importa de quem é que veio esse suposto dinheiro para os caras derem um sangue a mais. O fato do Cruzeiro não conseguir ganhar desse time, isso pra mim é que é realmente preocupante, sabe? Mostra a incapacidade do nosso técnico, dos nossos jogadores, do nosso modelo de jogo. Enfim, o Cruzeiro parece de fato ser uma instituição falida hoje. E quem engrossou o couro para falar nessa questão de mala branca foi o próprio Thiago Neves, né? Falando da comemoração dos jogadores do Avaí como uma suspeita de mala branca. Aí o presidente do Avaí deu uma resposta, deu uma atravessada nele hoje, mandando basicamente o Thiago Neves ir jogar bola, porque só o salário dele deve ser metade da folha salarial do elenco inteiro do Avaí, e que o Cruzeiro estaria justificando a sua incompetência dentro de campo, citando esse fator externo. E aí eu te pergunto, o presidente do Avaí tá errado? Quem resumiu a situação de uma maneira que eu considerei perfeita foi o Fabrício Bruno, né, que é um zagueiro, cria da base, um jogador de 23 anos, que falou que independente do adversário receber ou não algum incentivo financeiro, o Cruzeiro tinha a obrigação de ter vencido o jogo e os atletas tinham que ter chamado a responsabilidade, que a camisa é pesada e o Cruzeiro não pode deixar de ganhar um jogo desse. Nesses casos a gente vê a diferença de postura e de caráter, né? Porque certas coisas não vão vir com a idade, ou a pessoa tem ou ela não tem. Quer dizer, não é muito mais fácil você jogar a culpa nos outros, se vender como coitadinho, tô com dor, minha mulher me largou, tive esse problema, tive aquele, agora é filho doente, né? Sempre tem algum problema para os principais jogadores do Cruzeiro justificar a falta de qualidade do seu futebol. E quem está jogando bem, melhorou muito a nossa zaga, que é o caso do Fabrício Bruno, o próprio Kaká, outro jogador que também vem colecionando boas atuações, são jogadores que se posicionam, que assumem a responsabilidade e que muitas vezes a gente vê que eles estão sentindo tanto quanto a gente, talvez seja pelo fato de que esses caras realmente gostam do clube e não estão aí só para tomar dinheiro. E eu juro para vocês que essa noite eu tive um pesadelo, cara, e olha só, é uma coisa muito rara, eu não sou uma pessoa de sonhar não, mas me lembrei claramente dos segundos ali, uma sequência que vem, o cruzamento do Dodô, a cabeçada do Thiago Neves para fora, a bola saindo, o som que houve no Mineirão naquele momento ali, o desespero que veio da arquibancada e um pedaço de cadeira voando, assim, um amigo que estava do lado meteu uma bica na cadeira, quebrou a cadeira na hora lá. Enfim, é coisa que acontece no estádio, quem já foi ao Mineirão sabe que isso é muito corriqueiro, mas essa sequência de segundos ali, eu confesso que está na minha memória e se porventura o Cruzeiro for rebaixado, vai ser uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer. Sábado à noite a gente pega o Santos lá na Vila Belmiro, se a gente não vencer, né, o que é muito difícil a gente ganhar lá, mas se porventura não vencermos,
a possibilidade do Cruzeiro voltar para a zona de rebaixamento é muito grande, até porque o time que está atrás da gente, que é o Fluminense, pega o CSA fora de casa, vai ser um jogo duro, o CSA joga a vida também, né, para manter aí chances remotas de ficar na Série A, mas o Fluminense eu considero até que seja o favorito para ganhar do CSA lá, porque é um time tecnicamente um pouco mais fraco. Eu acho que nesse momento o raciocínio que a gente tem que fazer é o mesmo daquela situação em que a gente empatou contra o Fortaleza e poucos dias depois fez um jogo fora de casa contra o Botafogo e ganhou. Os pontos que desperdiçamos em casa vamos ter que buscar fora. O jogo contra o Santos não era uma vitória previsível, mas se o Cruzeiro quer ficar na Série A, dá seu jeito, se vira. A tendência é que seja um jogo muito duro, o time do Santos é muito bom, é bem treinado, o técnico consegue extrair muito de jogadores mais limitados, é exatamente o oposto que a gente vê aqui no Cruzeiro. Aí eu confesso que otário que eu sou, eu tento me apegar a fatores como não, o Santos vai para o jogo e talvez o Cruzeiro consiga algum sucesso jogando no contra-ataque, né, tendo uma abordagem diferente, porque a nossa defesa tem até feito uma campanha de recuperação. O nosso segundo turno defensivo é bom, o ataque que é uma negação. Mas aí eu paro assim, pensando racionalmente, é difícil a gente acreditar que vamos conseguir uma vitória lá, né? Nas últimas temporadas a gente até venceu o Santos na Vila, 2017 e 2018, 2 vitórias por 1-0. Tomara que 2019 venha a terceira, né? Seria muito bom a gente conseguir uma vitória, daria pelo menos pra gente recuperar desse fracasso contra o Avaí. E para fechar, né, os matemáticos aí apresentaram as contas após mais essa rodada. A chance de rebaixamento do Cruzeiro segue grande, né? O Cruzeiro está fora da zona de rebaixamento, mas o risco cresceu mais um pouco. Segundo o Infobola lá, que é do Tristão Garcia, nossa possibilidade de queda subiu para 31%. Já o departamento de matemática da UFMG está sendo um pouquinho mais bonzinho para a gente, né? São números mais interessantes, que a possibilidade de queda do Cruzeiro está aproximadamente em 23%. E eu acho que a nossa esperança é realmente contar com uma incompetência ainda maior dos outros times, né? Eu acho muito difícil, porque ser pior que esse time do Cruzeiro eu acho que está sendo complicado, e mesmo esses times ruins como o Botafogo, por exemplo, conseguiu ganhar do Avaí dentro de casa, né? Foi o jogo da rodada anterior, coisa que o Cruzeiro não fez. Mas aí vamos ter que torcer para pelo menos um desses times, né, tropeçar em praticamente todos os jogos, seja Botafogo, seja Ceará, seja o Fluminense, né, e torcer também para que Chapecoense e CSA continuem perdendo seus jogos, né? Porque se um desses times começar a reagir com vitórias também, é mais um Jason que vai surgir aí para tentar atrapalhar o caminho do Cruzeiro. E nesse momento todo mundo pra gente virou Barcelona, Real Madrid, Manchester, né? Porque pra gente todo mundo é craque e a gente não vale nada. Mas enfim, vamos fechar esse vídeo bem baixo astral aqui. Eu fiquei esperando para ver quem iria pra entrevista coletiva do Cruzeiro. Aí foi o Sassá, né? O jogador pra coletiva. O Sassá, que vai pra coletiva, nunca fala nada com nada, é um eterno adolescente, né? O nosso Peter Pan. Então não há nada de muito relevante a citar na coletiva de hoje. Mas se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!